Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um ET Analisa. Um ET Analisa muito especial, porque é a primeira vez que a gente vai falar de uma final Brasil e Argentina, primeira vez que Neymar e Messi se enfrentam numa final, a primeira final de Copa América do Neymar, a quarta final de Copa América do Messi, que esperamos seja mais um vice. Mas, para falarmos de tudo isso, também temos um convidado especial. Diogo, seja muito bem-vindo, Diogo. Obrigado, Fred. Queria agradecer o convite. Fico muito lisonjeado aí. Queria agradecer também todos os inscritos no canal. E espero que eu consiga ajudar e contribuir com o debate, com informações relevantes aí para essa análise da final aí dessa Copa América, que eu reputo que assim era o que todos esperavam, né? Se puder falar assim de antemão de um assunto, era o que todo mundo esperava no começo, era essa final. Exatamente. Eu acho que todo mundo desde o começo estava torcendo para ter essa final, mas antes de a gente começar a falar dela, quer dizer, se inscrevam no canal, só procurar Esquema Tático e seguir esse login que está aqui ao meu redor, Facebook, Instagram e Twitter. Se inscrevam no canal, seus bandos sem vergonha. 70% das pessoas que veem os vídeos não são inscritos, eu tenho esse dado do YouTube. Você, que nem diria o Diniz, vocês são uns bandos de perninha mascaradinhos. Já deixa o like no vídeo, deixa seus comentários sobre o que vocês acham da final e vamos começar logo o assunto. Greg, solta a vinheta. Muito bem, agora vamos começar. E antes de começar a discussão, vamos só passar um overview. Você que não estava acompanhando a Copa América, você que estava em Nárnia, vou explicar para vocês como é que as duas seleções chegaram à final da Copa América. A Argentina estava no grupo A, estreou peidolando para o Chile, empatando em 1-1 e saiu reclamando do gramado, coisa padrão de Argentina. A gente também jogar aqui sempre reclama de alguma coisa. Depois tem uma vitória consistente sobre o Uruguai de 1-0, também uma vitória consistente sobre o Paraguai por 1-0 e na última rodada, para confirmar a liderança do grupo, bate em cachorro morto, que foi os 4-1 sobre a Bolívia. Nas oitavas de final enfrenta o Equador, que foi a terceira pior equipe na fase de grupo, só perdendo para os dois eliminados na fase de grupo, que foi o Equador, fazendo um sonoro 3-0 sem dificuldades, e na semifinal enfrenta a Colômbia. E aí sim foi um jogo difícil, a Argentina empata em 1-1, e nos pênaltis, graças ao goleiro argentino que comeu a mente dos colombianos nas cobranças com provocações, leva a Argentina para a final, para mais uma final de Copa América. Por outro lado, temos o Brasil do grupo B, que estreia fazendo um jogo treino, fazendo 3-0 na Venezuela, depois mais um jogo treino, 4-0 sem nenhuma dificuldade no Peru, depois já tem um jogo mais difícil contra a própria Colômbia, um 2-1 de virada no último minuto, e aí chega na última rodada já classificado e líder, bota o time reserva para enfrentar o Equador e empata em 1-1. Nas quartas de final pega o Chile, vence por 1-0. É um jogo que acabou sendo um pouco difícil porque o Gabriel Jesus é expulso no começo do segundo tempo, após dar uma belíssima voadora no jogador chileno. Inclusive, ele está sendo cotado para ir representar o Brasil no Taekwondo nas Olimpíadas. E na semifinal pega de novo o Peru. E aí vence por 1-0, mas foi só 1-0 porque a arbitragem foi horrorosa, medonha, que deixou de marcar pênalti e deixou esperando bater à vontade. E chegamos à final de Brasil e Argentina, que não acontece há 14 anos, a última em 2007. E agora vou parar de falar um pouco, deixar um pouco o Diogo falar. Diogo, como você viu a campanha das duas seleções até a final? Olha, assim, quando a gente olha a campanha das duas seleções, e se a gente olhar só os números, a gente vai perceber que são campanhas muito parecidas, né? As duas seleções fizeram 10 pontos na primeira fase, tiveram 3 vitórias e um empate, né? A gente tem uma pequena vantagem do Brasil aí no número de gols marcados, né? Foram 10 contra 7. Então, quando a gente olha assim os números, eles são muito parecidos, né? Apesar da Argentina ter passado pela Colômbia com empate, que é o que diferencia um pouco as duas equipes na campanha, né? Esse empate, porque o Brasil acabou ganhando do Peru, mas no todo eu reputo como uma campanha muito parecida. Mas eu entendo que o Brasil é uma seleção muito mais robusta, né? Muito mais consistente, né? Com um esquema tático muito mais definido, uma seleção muito mais forte, a seleção do Tite, até porque a gente está falando de um trabalho que já vem há 5 anos, contra um trabalho do Scaloni que vem há muito menos tempo. Mas apesar de tudo isso, né, e de um leve favoritismo para o Brasil, é um jogo muito equilibrado. E eu entendo que é um jogo muito equilibrado
por conta dos talentos individuais, né? A gente está falando de duas das maiores seleções do mundo, dois dos maiores produtores de jogadores do futebol mundial. Eu até acredito que a seleção argentina, na questão do talento individual, do meio para frente, olhando só a convocação para essa Copa América, eles têm atletas melhores, jogadores melhores, né? Principalmente no campo ofensivo. Então vai ser um jogo muito equilibrado, vai ser uma disputa muito equilibrada. A gente tem alguns dados aqui que são bem relevantes para serem abordados daqui para frente, mas eu classifico uma final muito equilibrada, que eu espero que o Brasil ganhe. Assim, eu sou daqueles que o pessoal classifica com Pacheco. Se você está esperando aqui que vai ter um comentarista que vai criticar a seleção, não saia desse vídeo, porque assim, eu sou Pacheco, eu torço para a seleção mesmo, não estou nem aí, e eu quero que a Argentina se foda, assim, desculpa o palavrão aí, quero que a Argentina se ferre, mas eu vou tentar ser o mais imparcial possível na análise, mas aqui vai ter um comentarista que torce para o Brasil, tá? Excelente. É isso aí, Diogo. Pô, poucas ideias. Apesar de eu estar de azul, mas é por conta que é uma tá certa da Adidas que patrocina a Argentina, mas é só uma mera coincidência mesmo. Nesse canal Sim. você não vai ver ninguém, vai ser completamente proibido um brasileiro que torce para a Argentina aparecer neste canal. Você é Não, livre para torcer para a Argentina, mas você saiba que você está errado. Então, não damos esse tipo de espaço, não damos palco para esse tipo de gente aqui no canal. não, até porque a rivalidade é uma das coisas que move o futebol, assim. Eu sei que a geração assim atual tem muita gente que torce para o jogador, né? E eu sei que cada vez mais acontece isso. Tem muita gente que torce para Portugal por conta de Cristiano Ronaldo, ou pessoal tem gente que torce para a Argentina por conta do Messi. Mas assim, eu acho isso totalmente errado, porque para mim a rivalidade é uma das coisas que move o futebol e que faz o futebol um esporte tão diferente dos demais, assim. Então, eu sou partidário aqui da política ou da visão do esquema tático, assim. Assim, não, rivalidade é a coisa mais saudável, a melhor coisa do futebol, você poder zoar alguém. Eu acho que Exato. mantendo o nível de respeito e não descambando para violência. Sim. Mas eu concordo com você, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, até porque a gente tem os dois principais jogadores do torneio se enfrentando. Primeira vez, Uhum. não sei se, não lembro agora se é a primeira vez que Messi e Neymar se enfrentam desde quando o Neymar saiu do PSG, mas é a primeira final que eles se encontram. E aí, de um lado, você tem o artilheiro da Copa América, que é o Messi, e do outro lado, você tem o líder de assistências, que é o Neymar. Inclusive, o Neymar se tornou o jogador com mais assistências na história da seleção brasileira, e o Messi ele está se tornando, ele já é, eu acho que o maior artilheiro da história da seleção argentina. Então a gente tem aí dois grandes nomes para suas seleções, um que ganhou o título já e o outro só tem vice, esperamos que continue dessa Sim. maneira. Mas é um jogo muito interessante. E falando de finais aqui entre Brasil e Argentina, eu até separei esse dado, que Brasil e Argentina já Eu queria... fizeram 4 finais, sendo 3 delas de Copa América. A primeira em 37, há muitos anos atrás, que a Argentina venceu a gente por 2-0. Tenho certeza que teve algum erro de arbitragem, deve ter sido roubado, que não faz muito sentido isso. Nessa época, certeza, ainda mais se a gente levar em consideração a quantidade de vezes que a Argentina e o Uruguai ganhavam esse torneio aqui, né? Então, assim, não descarta essa possibilidade. Exatamente. Daí a gente daí começa a bagunça, né? Daí começa a surra brasileira sobre a Argentina. Por incrível que pareça, Brasil e Argentina só foram se enfrentar numa final em 2004, cara, muito tempo depois, quase 70 anos depois. Daí o Brasil vence aquele jogo do Adriano, que é um Sim, 2-2 no último minuto, os pênaltis que a gente massacra os caras. No ano seguinte, Adriano ainda estava com fome de argentino e tem aquele sonoro 4-1 na final das Confederações. Para mim, é que eu gosto muito do jogo de 2004, mas a de 2005 para mim foi a melhor atuação que eu já vi do Brasil contra a Argentina. Que jogo maravilhoso foi aquele 4-1. E depois em concordo. 2007, e depois em 2007 a gente tem a primeira final do Messi com a Argentina, que foi de novo na Copa América. De um lado você tinha grandes nomes do futebol mundial, do outro você tinha a Argentina. O Brasil fez 3-0 na Argentina com gols de Júlio Batista, gol contra de Aymar e o gol do Daniel Alves também na final. Para quem não lembra, o Daniel Alves jogou aquela final em todo o segundo tempo e fez gol.
Então, o histórico tá aí, né? Eu acho que cabe ao Neymar manter essa tradição de bater nos argentinos. Lembrando que o Messi tem já 3 vices de Copa América, essa de 2007 para o Brasil e as 2 para o Chile, 2015 e 2016. Ele tem também a Copa América de 2011 contra o Uruguai. 2011, a final foi Uruguai e Paraguai. Ele caiu para o Ah, tá Uruguai na bom. semifinal, mas estava lá também, Sim. estava tomando surra. Foi a Copa América na Argentina, eu confundi aqui. Não. Então, assim, eu acho que tem uns dados interessantes aqui, o Fred, que a gente tem que eu acho que, assim, eu tento não ser um pouco, é, de ter um pouco de superstição, mas infelizmente eu acabo tendo. Eu acho que todo mundo que gosta um pouco de futebol acaba sendo um pouco supersticioso. E se a gente for olhar aqui alguns números, né, a gente vai perceber que, por exemplo, além de todo o equilíbrio que tem, né, que você já falou, a gente tem aqui 2 derrotas, das 4 derrotas que o Tite tem, 2 são para a Argentina, né? Então a gente tem no comando do Tite, a seleção brasileira enfrentou a Argentina 4 vezes, sendo 2 vitórias do Brasil e 2 da Argentina. Mas alguns pontos que são meio interessantes aqui é que assim, o Brasil não perde para a Argentina em Copas Américas desde 1991. O Brasil não perde para a Argentina desde um amistoso no Maracanã. O Brasil não perde no Maracanã desde 98, no amistoso entre Brasil e Argentina na véspera da Copa do Mundo, que foi gol do Cláudio Lopes, né? El Piojo Lopes. Então, ou seja, já fazem 23 anos que o Brasil não perde no Maracanã. Então, os números, para quem é supersticioso, não tá muito favorável ao Brasil. Né? Ou seja, se a gente tem uma questão de muito equilíbrio, os números não são favoráveis ao Brasil. Mas eu continuo confiando na seleção brasileira. Não, com certeza. E tem um dado que não estava na minha anotação aqui, mas eu acho que a única final entre Brasil e Argentina no Maracanã foi a extinta Copa Roca, em 57, que a Argentina vence o Brasil por 2-1. Questionável também aquele jogo, mas foi um jogo muito marcante porque foi a estreia do Pelé pela seleção brasileira e o primeiro gol do Uhum. Rei pela seleção foi na Argentina. Então, apesar da derrota, o Rei estreando fazendo gol em que ele tinha que fazer gol mesmo. Então, parabéns ao Pelé pelo primeiro gol pela seleção ter sido na Argentina. Sim. E, cara, Neymar versus Messi. Como você vê o confronto do talvez o melhor jogador do século, que é o Messi, né? Contra Uhum. um jogador que eu acho que já merecia ter ganho a bola de ouro e não ganhou, que para mim em 2015 o Neymar tinha sido o melhor jogador da temporada. Como você vê esse confronto entre os dois ícones do futebol sul-americano? Não, eu concordo sobre 2015, até porque, se a gente for olhar, assim, o Neymar foi artilheiro da Champions League, né? Um dos líderes de assistência, então, assim, ele poderia ser melhor avaliado na questão da bola de ouro. Eu acho que é o confronto que todo mundo esperava, né? Se você imaginasse, como eu falei na minha apresentação inicial, assim, se você olhasse e imaginasse um cenário ideal para a Copa América, seria uma final entre Brasil e Argentina, né? Ainda mais quando a gente fala num torneio que está sendo disputado em paralelo com a Eurocopa, onde a Eurocopa atrai certamente muito mais a atenção do público, né? Primeiro porque você tem mais seleções importantes, né? Segundo porque você tem um torneio de fato muito mais bem organizado, com uma embalagem, um envelopamento muito melhor. Então, quando você tem 2 torneios desse nível, sendo que um deles é muito mais relevante, você imagina que, assim, Brasil e Argentina é a única coisa que você pode esperar da Copa América. Então, era o que todo mundo esperava. Inclusive, essa é uma das únicas chances que a Copa América tem de levar vantagem em relação à Eurocopa, porque a gente está falando de um dos maiores clássicos do futebol mundial, se não o maior, né? Eu até imagino que, para mim, em Brasil e Argentina é a maior rivalidade do futebol mundial, no quesito de seleções. Então, assim, é o que todo mundo esperava. Esse aqui é o clímax da Copa América, é Brasil e Argentina numa final. E a gente percebeu pelos números que você falou, Fred, que isso aconteceu pouquíssimas vezes, né?
tirando as finais da Copa Roca, que obviamente só ia dar Brasil ou Argentina na final, nós tivemos só 4 vezes ao longo da história finais entre Brasil e Argentina. Então, assim, além de ser uma final totalmente esperada, é uma final muito incomum, né? É um tipo de jogo que é incomum. Uma final entre Brasil e Argentina, que ao longo dos últimos, sei lá, 100 anos, só aconteceu 4 vezes, é algo que é histórico, é incomum, não é normal de acontecer. Então, eu espero que seja um jogo muito equilibrado, uma final muito equilibrada, de duas seleções que têm números muito parecidos, assim, quando a gente fala em Copa América. Quando a gente olha para eliminatórias, a gente vai perceber que o Brasil tem uma leve vantagem em relação à Argentina, né, em números. O Brasil tem uma campanha praticamente perfeita e a Argentina tem uma campanha que melhorou nos últimos jogos. Mas eu espero que nesse confronto entre Messi e Neymar, eu espero que o conjunto da seleção se sobressaia, né? São duas seleções que dependem muito da genialidade dos seus craques. A gente percebe nos números que a Argentina até depende muito mais do Messi do que o Brasil do Neymar. Tanto é que a gente vê que assim, o Messi tem 4 gols, né? Dos 11 gols que a Argentina marcou, 4 foram marcados pelo Messi, e o Messi tem, se não me engano, acho que 3 assistências, ou seja, o Messi participou em 7 dos 11 gols. São números melhores até que o Neymar. Então, são seleções que dependem muito dos seus craques. Mas a seleção brasileira tem um conjunto muito melhor. Eu acredito que a brasileira é muito mais sólida. É uma seleção que defensivamente é muito mais forte. O Brasil precisa sofrer muito mais chutes até conseguir tomar o primeiro gol, coisa que a Argentina não acontece isso com a Argentina. A Argentina ela precisa tomar muito menos chutes para tomar o primeiro gol. Então eu acredito que vai dar Brasil. Eu aposto na vitória brasileira nesse jogo, mas eu não descarto os componentes históricos para esse jogo, e não descarto os talentos individuais da Argentina. Certo. Vamos fazer eu concordo com você. Eu acho que, assim, eu brinco, eu zoo, eu falo que menos que 3-0 nem comemoro e tudo mais. Só que é Brasil e Argentina. 2004 a gente viu como foi difícil, como foi suado, e a gente conseguiu no brilho, na estrela do Adriano para não perder para os caras. A Argentina vem de uma seca, eu acho que a Argentina tem. Acho que as duas seleções vêm muito pressionadas por cenários diferentes. A Argentina por estar 30, quase 30 anos sem ganhar um Uhum. título, pelo fato também do Messi estar chegando perto do final da carreira dele. Ele tem 33 anos, eu acho, 34. 34, ele é 87. Vai jogar até uns 37, 38, então ele tem mais uns 3 anos, 4 de carreira. Só que o auge dele está começando, apesar da grande temporada, a tendência é que o auge dele comece a baixar. Já saiu do auge dele. Então a ideia é daqui para frente ele não consiga, talvez, dar tanto resultado quanto ele dava no passado por conta da idade. Então existe a preocupação do fim da era Messi, do jejum da Argentina, que eu, por exemplo, eu nunca vi a Argentina ganhar um título. E eu sou muito feliz e muito grato por isso. E do outro lado, você tem o Brasil, que existe toda aquela pressão por conta de toda aquela polêmica pré-Copa América, vai ter, não vai Uhum. ter, dos jogadores se posicionarem, de pedir a cabeça do Tite. Então, tem a própria questão do Neymar, que o Neymar, na última Copa América, o Brasil foi campeão sem o Neymar, e tem toda a pressão do Neymar vencer uma Copa América, porque porque o pessoal entende que ele vem devendo, por mais que ele venha entregando vários números, o pessoal entende que o Neymar deve ainda para a seleção muita coisa. Então, acho que as duas seleções aí bem pressionadas, só que com cenários diferentes. Eu acho que a pressão na Argentina é maior. Mas se Concordo. o Brasil perder a final da Copa América do Maracanã para a Argentina, aí eu acho que a vida do Tite vai virar um inferno. E, cara, a gente não pode deixar. Os caras não podem ser campeão aqui. 2014, me doeu muito torcer para a Alemanha, mas eu não tive escolha. Então, não, Eu fiquei na mesma situação, assim. então não pode, cara. É uma questão assim inadmissível não tem como aceitar. É pior que o 7-1 é deixar a gente ser campeão no Maracanã. É quase um sacrilégio, podemos colocar assim no mundo do futebol. Não, e você como palmeirense sabe muito bem como é essa questão assim de perder de
de quebrar um tabu contra o rival, né? Você, como palmeirense, você sabe muito bem, de 93, Palmeiras contra o Corinthians, o tabu de 7 anos contra o Palmeiras ganhando do Corinthians, assim, né? Que, assim, e aí mas são essas questões, Fred. Eu sei que, assim, quando a gente vai analisar o futebol, a gente tem que olhar tem que olhar os dados, tem que olhar o cenário. Mas eu, como eu falei, eu sou muito supersticioso e eu me apego muito aos números. A minha única preocupação em relação a essa final, óbvio, além de ser uma final muito equilibrada, de a gente estar falando de uma Argentina que você tem Agüero, você tem Di Maria, você tem Lautaro Martinez, você tem Messi, ou seja, você tem tipo uma quantidade de jogadores, principalmente do meio para frente, que eu até reputo que são melhores do que os brasileiros, né? Então, quando você compara, por exemplo, o Lautaro Martinez contra o Richarlison, eu prefiro o Lautaro, assim, né? Quando você imagina que a Argentina tem um Sérgio Agüero no banco e o Brasil tem um Gabigol, e eu gosto muito do Gabigol, mas assim, pô, não dá nem para comparar com o Sérgio Agüero. Então, quando você olha, a Argentina tem até nomes do meio para frente melhores que o do Brasil, na minha opinião. Embora o Brasil tenha um conjunto muito melhor. Mas em que pese essa questão, quando você olha os fatos, você percebe que a seleção é muito melhor, o que me pega um pouco é os números, sabe? Eu fico muito preocupado, assim. Tipo, essa questão do tabu. Então, pô, você olhar assim, a seleção argentina não ganha do Brasil há 8 jogos, em jogos oficiais, a seleção argentina não ganha do Brasil há 8 jogos. Então, é aquela questão, assim, pô, tá mais perto, assim, né, de quebrar o tabu. A seleção, o Brasil não perde no Maracanã há 23 anos, como eu falei, e a última final foi para a Argentina. Tem uma outra questão, assim, pô, que eu fico pegando, assim, que fica na minha cabeça, e eu sempre penso nessas coisas, assim. A gente, pô, em 2014, né? Em 2014 a gente teve Brasil e Alemanha lá na semifinal, e o Ronaldo era o maior artilheiro da história da seleção, de Copas do Mundo, né? Com 15 gols. E quem estava com 14 gols, se não me engano, Isso, era o 14. Klose. Era o Klose. Pô, aí joga Brasil e Alemanha, o Brasil toma 7-1 e o Klose faz 2 gols, assim. Então o Klose empata e passa o Ronaldo. E se a gente for olhar o Messi, em jogos oficiais, ele tá a 1 gol do Pelé. São 77 contra 76. Aí eu Aí você discordo, fala craque. assim, não, não, eu considero todos os gols do Pelé para considerar ele com mais, se não me engano, 95 gols. 95 gols. 95 gols por seleções. Então o Messi não passa o Pelé. Vamos deixar bem claro aqui. Exato. Não, para mim esse é o número. Esse é o número. Mas se a gente olhar os números oficiais que a FIFA tem utilizado ultimamente, dá 77, 76. E eu olho e começo a ficar preocupado. Então, assim, eu aposto muito no Brasil. Eu acredito que o Brasil tem uma seleção muito melhor, um time muito melhor treinado. Embora a gente esteja falando de jogos, de sistema de jogo muito parecidos, né? Um sistema de jogo posicional, um sistema de jogo muito fortes, assim, de linhas muito próximas, ou seja, são sistemas muito parecidos, e o Brasil tem um conjunto muito melhor. Eu fico preocupado com os números, Fred. Eu não queria alarmar aqui os nossos telespectadores aqui do Esquema Tático, porque eu imagino que torçam para o Brasil como a gente torce e que acreditem no Brasil como a gente acredita. Eu não queria alarmar eles, mas assim, eu fico muito preocupado com os números. Os números me preocupam. Cara, mas eu vou te Esse eu acredito que é a principal fragilidade do Brasil, são os números, Fred. Cara, eu como palmeirense, eu não gosto que meu time enfrente um outro time que está há muito tempo sem ganhar, que me Exato, preocupa. exato. Hoje, por exemplo, o jogo, a gente está gravando na quarta, sendo aqui, mas a gente está gravando na quarta, e, cara, o Palmeiras ganhou do Grêmio hoje, eu falei, mano, o Grêmio é o último, ainda não venceu. Tomara que não seja hoje que quebre o jejum. Mas a gente está falando de Brasil e Argentina, cara. Então, vou te lembrar que em 2019, na Copa América que o Brasil ganhou, passou da Argentina na semifinal por 2-0 e com o gol do Gabriel Jesus, que todo mundo critica aí, chama de Gabriel Jejum, e muitos jogadores parecidos. Você pegar os nomes, metade de cada seleção é igual agora. E eu também me apego E sem Neymar, né? e Desculpa te sem interromper, mas Neymar, sem Neymar. com o Felipe Coutinho. Sim. E, cara, se você pega assim para ver, quando o Brasil tinha uma seleção melhor que foi em 2005, deu uma surra. Quando tinha uma seleção pior em 2007, deu uma surra. Então eu confio muito na minha seleção. Não, em 2004 Vamos. era uma seleção pior também, porque é uma seleção mista contra a Argentina em principal, né?
Sim, mas você tinha Alex Cabeção, você tinha o Adriano, você tinha uns nomes muito bons aí, tá? Eu acho, eu considerava de Concordo, pau a mas pau. se você for olhar na convocação, na Uhum. escalação, era uma seleção mista, né? Assim, A não era gente o principal. tinha, não era a seleção principal do Brasil e a da Argentina era a seleção principal, assim, Inclusive, tal qual 2007. a seleção brasileira ela sempre tratou a Copa América como um torneio teste para jogadores, potenciais jogadores de seleção. Uhum. Tanto que o Brasil só começa a jogar com 100% da sua força a Copa América em 2011. Até então, o Brasil não mandava os principais jogadores para a Copa América, sempre seleção mista. Que nem, mano, você acha que. Eu diria que 99 ou 97, talvez. É, talvez, Que daí você tem a dupla Ronaldo e Romário, né? mas historicamente manda uma seleção mista ou reserva. De Sim, 2011 para cá que muda, que é sempre uma seleção mais forte. Inclusive, uma coisa interessante, nem Maradona, nem Pelé ganharam Copa América. Olha uma coisa interessante. Nenhum dos dois grandes sim. nomes de seus países venceram Copas Américas. Muito por conta disso Esse é um dado também. interessante. Muito por conta disso também, porque o Brasil não mandava a seleção principal jogar a Copa América. Mas, enfim, não ganhou. É fato. E agora vamos fazer um cara a cara. Eu vou pegar a escalação do Brasil contra o Peru, pegar a escalação da Tá, Argentina contra a Colômbia, e a gente vai escolhendo quem a gente acha melhor do time titular. Caso dê empate, a gente cai para os reserva. tá bom. Mas vamos lá. O Brasil, Eu gosto desse mano a mano aí, desse cara a cara aí, eu acho interessante isso. vamos começar. O Brasil começou o gol Vamos com o lá. Ederson e a Argentina com Emiliano Martins. Quem você escolhe para o seu time? Olha, Fred, eu até acredito que na final vai jogar o Alisson, tá? Mas aqui, independente de quem seja, eu acho que assim, seja Alisson ou Ederson, para mim, assim, Ederson ou Alisson são melhores que o Martins. Eu acho que o Martins teve uma grande atuação nessa decisão contra a Colômbia. Inclusive, apesar de eu achar que assim ele foi muito mais um psicólogo assim do que um goleiro, porque assim, pô, ele jantou a mente dos jogadores colombianos assim, né? Pô, o Mina foi um dos jogadores assim que para mim assim, ficou mais claro assim que entraram no jogo do goleiro argentino assim, né? Porque tipo, ele foi um clássico goleiro argentino assim, né? Da catimba assim, de provocar o cara e o cara entrar na mente assim. E o cara cair assim. Mas assim, não dá para comparar o Ederson nem o Alisson com o Martinez, embora eu acho que seja um bom goleiro, mas eu ficaria aqui no caso aqui com o Ederson. Para mim, é Ederson sem dúvida. Ederson fácil. Para mim, o Ederson é até melhor que o Alisson. Para mim, não tem nem como o Martins ganhar. Bom, lá, Assim, não tem nem como. Assim. É que eu acabo falando demais, assim, mas assim, não dá. Assim, Ederson, sem dúvida. Assim. Era para passar fácil assim, dessa antes de ir análise. para a lateral direita, muita gente, eu vi algumas pessoas postando no Twitter e em outras redes sociais que o que o goleiro argentino fez foi falta de respeito. Meu amigo, falta de respeito é você quebrar o tornozelo do seu colega, dar uma cotovelada na cara, dar um carrinho com o pé alto. Isso eu acho que você pode Sim, considerar falta de respeito. Agora, mano, provocar, comer o sim. psicológico do cara faz parte do esporte, meu querido. Não foi falta Não, de total. respeito. Pô, falta de respeito é que o Sérgio Ramos fez com o Salah na final da Champions Dar League, lá um da golpe de até quebrar o judô. cara, é. Pô, agora você jantar a alma do cara assim, no psico, meu, aí catimba. Catimba é futebol e, enfim, aqui é futebol sul-americano, não tem isso. Exatamente. Inclusive, depois eu vou falar disso, porque inclusive para mim a coisa mais xoxa do tempo extra de Inglaterra, da prorrogação de Inglaterra e Dinamarca, foi uma hora que a Inglaterra parou de jogar, começou só a rodar a bola para gastar o tempo, e a Dinamarca não deu uma porrada, não deu uma entrada, Exato, você não tem deu que um fazer uma. carrinho. Exato, pô, cadê? Meu, é isso que eu falo, assim, Falta pô, futebol sangue. sul-americano, pô, exato, falta sangue, falta assim. Cadê a falta, assim, meu? Você fazer uma falta, cadê a briga, assim? Pô, é hora de você arrumar uma briga aquela hora, assim. Tipo, Exatamente. meu, é o tipo de jogo que, assim, desculpa eu interromper aqui e gastar o tempo, Fred, mas assim, eu tava 2-1 para a Inglaterra. A Dinamarca já estava percebendo, não estava pressionando. Você percebeu que a Dinamarca não ia conseguir fazer um gol ali, porque não estava conseguindo fazer aquela pressão. O que resta para uma seleção ou para um time naquele momento? É briga, meu. Pancadaria. Ali, assim, é pancadaria. É você, tipo, dar uma entrada no cara, né? Já dar aquela encarada, xingar o cara, xingar a mãe dele e pronto, pronto. Aí acaba o jogo. Assim, Que a gente você, fala,
É o que tanta gente espera, cenas lamentáveis que não existem mais no futebol. Exato. Na América do Sul você não veria um final de semifinal daquele jeito, assim, naquele cenário. Se a seleção que está perdendo está pressionando, você fala assim, ok, beleza, segue o jogo, vamos pressionar. Mas se você não está conseguindo armar nada, o que resta é dar pancadaria. Como diria o nosso querido Luiz Fabiano, entre bater pênalti e dar porrada, eu prefiro dar porrada. Ajudar na briga sempre. Ajudar na Inclusive, briga. só vou ressaltar aqui que aqui é um tema muito. As cenas lamentáveis é um tema muito forte aqui nesse esquema tático. A gente só apoia as cenas lamentáveis dentro de campo, porque são profissionais e sabem o que estão fazendo. E repudiamos qualquer tipo de cenas lamentáveis extra-campo, só ali entre os jogadores. Aquela coisa, aquela briga saudável, aquela coisa de se Sim, o perder a que fica no amizade. campo, termina no campo. Exatamente. Bom, continuando, lateral direito, a gente tem o Molina pelo lado da Argentina e o Danilo pelo lado brasileiro. Vamos começar essa. Eu acho o Danilo horrível, eu acho que é o pior jogador da seleção brasileira. De todos os convocados, para mim, é o mais fraco. Mas eu acho que ele é melhor que o Molina mesmo assim, então vou de Danilo. Olha, eu acredito que assim, olha, eu sou um cara que acompanha a seleção brasileira aí desde a década de 90, né? Então já vi muitos jogadores passarem pela seleção, principalmente na lateral direita. E eu diria que assim, o Danilo é um dos piores jogadores que o Brasil já teve nessa posição, né? Na mesma posição que a gente já viu Jorginho, a gente já viu Cafu, Daniel Alves, Maicon, né? Até o Fagner em relação à Copa de 2018, que eu sou corintiano aqui, o Fagner é um monstro para mim, mas assim, tá se tratando de seleção brasileira, não é nada de outro mundo. Mas eu diria que o Danilo é um dos piores laterais que o Brasil já teve, historicamente, assim, né? E se a gente considerar jogadores que nunca foram convocados, que não jogaram porque não tinham rivais, tinham adversários muito melhores, como o Zé Maria, por exemplo, o Danilo não seria na foto. Mas perto do nosso glorioso Molina, eu escolho o Danilo sem sombra de dúvidas. Agora eu vou dar Inclusive, do. inclusive tem feito uma Copa América muito segura, assim, na minha opinião. Defensivamente sim, ofensivamente, cara, horrível. Mas Sim. a primeira função do lateral é defender, então pelo menos isso ele tá fazendo direito. Bom, o meu de zaga, eu não vou ir por um, porque eu acho que é unânime. Você tem Marquinhos e Thiago Silva contra Otamendi e Pelazella. Eu acho que a Olha, dupla brasileira não tem nem vamos, discussão. O Marquinhos é o capitão do vamos, Hexa. vamos poupar tempo, capitão do Hexa, vamos poupar tempo do nosso telespectador aqui, porque assim, a gente tem assunto mais importante para tratar, né? Sei lá, como feriado de sexta-feira aqui em São Paulo. Assim. Acho que é mais Exato. relevante do que discutir essa zaga aí, que não tem nem discussão, assim, né? Inclusive, eu acho o Otamendi horrível e espero que o Neymar consiga cavar a expulsão dele logo no começo do jogo, só para dar aquele jogo gostoso de 11 contra 10. Sim, porque é o clássico zagueiro argentino que perde a cabeça quando tá perdendo o jogo. Fácil. Bom, na lateral esquerda temos Renan Lodge versus Tagliafico. Aí eu acho que é uma disputa mais equilibrada. Tagliafico fez aquela grande campanha com o Ajax Uhum. nas Champions há alguns anos atrás. É um lateral muito seguro, eu acho um lateral bem interessante. Só que o Renan Lodge eu acho melhor. Porque o Renan Lodge, cara, foi campeão agora da Liga com o Atlético de Madrid, onde o Simeone Sim. cobra muito defensivamente, substitui o Alexandre no meio da Copa América, assumindo a papel de titular, e, na minha opinião, jogando bem todos os jogos, defensivamente e ofensivamente, não vou de Lodge. Eu concordo com você, Fred. Eu acho que o Talhafico, assim, ele foi um dos principais nomes do Ajax naquela campanha, se não me engano, foi 2018, 2019, né, do Ajax, na Champions League. Eu acho o Talhafico um bom lateral. Eu acho uma das principais opções de saída de jogo assim da Argentina pelo lado esquerdo, né, dessa seleção do Scaloni. Mas eu acho que o Renan Lodge além de ser muito mais promissor, é muito mais jogador. E eu, assim, acredito que, para mim, assim, óbvio, ele não está no nível do Marcelo. Vai ser difícil o Brasil encontrar um jogador do nível do Marcelo, que para mim, assim, embora não tenha a mesma história do Roberto Carlos, seja um jogador quase que do mesmo nível que o Roberto Carlos, e o Renan Lodge não está nesse nível, assim como o Alexandre, mas eu escolho o Renan Lodge, assim, meio que
sem fazer muito esforço. E não estou sendo clubista aqui, né? É pior que eu também não tô sendo, não. A gente tem agora. Essa discussão também acho que nem tem, que é o Guido Se Rodrigues você, contra o Casemiro. Isso daí eu acho que também não tem nem papo, né? para mim, assim, Casemiro é um dos principais volantes do futebol mundial atualmente. É óbvio que a gente pensa em volante, a gente fala do Kanté, na França, mas assim, eu acho que o Casemiro é um baita de um volante, um jogador muito alto, muito bom no jogo aéreo. Ele consegue sair jogando muito bem, tem um chute muito bom no arremate de fora da área. Eu acho que o Casemiro é um dos grandes jogadores da posição no futebol mundial e assim é um dos grandes jogadores na posição que o Brasil já teve na história, assim, falando de primeiro volante. Eu gosto muito do Casemiro, assim, então, para mim não tem nem discussão, assim. Eu acho o Gilberto Silva mais mitológico, o muro invisível, que nem era chamado no Arsenal, mas eu acho que o Casemiro já superou o Gilberto Silva, até porque eu acho que o Casemiro tem mais qualidade do que ele, apesar de ser um fã declarado de Gilberto Silva, coração para você. O Gilberto Silva é um monstro, assim, né? Ganhou Copa do Mundo e tal, assim, mas assim, o Casemiro, ele é muito bom, assim, sabe? Agora vamos. Isso aí tanto que não tem nem discussão. Agora eu acho que aqui tem discussão. Lo Celso versus Fred. Eu acho bem equilibrado a disputa, para ser sincero, apesar que eu acho que o Lo Celso dá umas peidoladas que o Fred não dá. Apesar de eu não ser muito fã do Fred, tá? Eu, inclusive, critiquei a convocação dele, que eu não acho tudo isso. Olha, se a gente for olhar assim na questão de fase, de temporada, eu acho que o Fred até teve uma temporada um pouco melhor do que o Lo Celso. Mas se a gente for olhar para a importância para a seleção, eu acho que o Lo Celso tem uma importância muito maior para a Argentina do que o Fred tem para o Brasil. Eu até acredito que o Fred, em alguns momentos, ele atrapalha um pouco a dinâmica do jogo da seleção, assim. É o tipo de jogador que tem que dar muitos toques na bola para conseguir distribuir o jogo. Eu gosto do Fred, eu acho o Fred um bom jogador. Não está entre os melhores meio-campistas que o Brasil já teve, né? Não vou tecer aí os elogios que eu fiz ao Casemiro, mas eu acredito que olhando para a Copa América e fazendo assim o critério de o desempenho na Copa América, eu acho que o Lo Celso tem uma importância para a seleção argentina muito melhor do que o Fred para a seleção do Brasil, assim. Então, eu que vou dar meu primeiro voto para a Argentina, vou escolher o Lo Celso. Eu acho que assim, de Copa América, a Copa América do Fred é quase inquestionável. Tá fazendo uma grande Copa América. Não tem um lá para reclamar aí dos jogos do Brasil. Mas eu concordo com a sua análise, então eu vou dar esse voto pro Lo Celso para falar que eu não estou sendo extremamente patriota. Agora vamos. Pacheco, vamos lá, vamos Pacheco. resgatar o termo Pacheco, assim. É A- meio cringe, mas Nossa Pacheco é um Senhora. termo bom para se usar. Agora, Depou versus Lucas Paquetop. Vamos Paquetá. Eu vou Olha, falar rapidinho. Eu acho que eu era um crítico ferrenho da convocação do Paquetá. Não acho que ele mereceu chegar à seleção, porque ele não fez uma temporada de destaque na Europa. Tá jogando bem no Lyon. No Lyon, sim, ele começou a se destacar, mas não tem assim uma temporada inteira de destaque. Começou agora, que se foi transferido para o Lyon, uhum. meia temporada. Não acho que uma meia temporada jogando bem na França mereça seleção brasileira. Mas aí que não é minha língua, eu acho que, tirando os principais nomes, Messi, desculpa, principais nomes, Neymar, Casemiro, Marquinhos, tirando os principais nomes da seleção brasileira, ele é o grande destaque da Copa América. Fez gol nos Uhum. dois últimos dois jogos, foi decisivo. Então, cara, eu fiquei surpreso com a atuação do Paquetá. E o Depou, cara, ele também fazendo gol, vem aparecendo bem como o homem que vem de trás, aparecendo de surpresa na área. Messi dando assistência para ele, mas ele peidolou nos pênaltis contra a Colômbia. E entre um argentino peidolão e um brasileiro top, eu fico com o Paquetop. Olha, Fred, eu concordo com você. Eu acho até que o Rodrigo Depô é um bom jogador. Assim, eu gosto dele, né? É mais um dos jogadores assim que vem do futebol argentino, do futebol italiano, desculpa, e que estão se destacando, né? A gente percebe até na Eurocopa, até pelo sucesso da seleção argentina, da seleção italiana, desculpa, que a influência do futebol italiano no jogo de seleções, né?
Ou seja, a gente tem um volume muito grande de jogadores atuando no futebol italiano que estão se destacando. Eu gosto do Depou, eu acho que ele fez uma boa temporada na Udinese, mas é inegável a influência do Lucas Paquetá na seleção brasileira, né? Ele é um dos principais artilheiros da seleção, marcou gols decisivos nos últimos 2 jogos, ele entrou na seleção e assim mudou o cenário das partidas. Então assim não tem como entre essa comparação aqui nessa disputa não escolher Lucas Paquetá, assim. E tem se demonstrado nos últimos jogos, principalmente no jogo no último jogo agora contra o Peru, um dos principais parceiros do Neymar em triangulações e trocas de bola, assim, né, em troca de passe. Então, assim, eu vou de Lucas Paquetá. Apesar de gostar muito do Depou, assim. Agora vamos, eu acho que também não tem muita briga não, que é o Everton Cebolinha versus Lautaro. Lautaro Aí, infinitamente melhor, o Cebolinha fez uma péssima não, mas fez uma temporada ruim no Benfica, tanto que ele perde uhum. status titular e fica entre reserva e titular. E na seleção, os jogos que ele fez não foram bons, então vou de Lautaro, não vou nem perder muito tempo aqui rasgando cedo pro Lautaro, até porque eu não tô aqui pra puxar saco de Argentina. Olha, assim, nessa disputa aqui é melhor a gente perguntar, assim, quanto é que tá o jogo do Campeonato Brasileiro, assim, né, de São Paulo. Vamos ver aqui quanto é que tá o jogo aqui. 2-0 São Paulo. Então, assim, acho que essa discussão aqui é mais importante aqui. Eu vou de Lautaro, porque assim, não tem a menor dúvida que, enfim. E também até porque a gente está falando, se a gente for dar só o recorte de Copa América, a gente está falando do cara que é o vice-artilheiro, né, com 3 gols. Então, assim, Exatamente. Bom, a próxima comparação é o Nicolas Gonzalez versus o Richarlison. Acho uma boa discussão pensando na produtividade dos dois em Copa América. Como jogador individualmente, eu acho o Richarlison mais jogador. Só que na Copa América o Richarlison está muito abaixo, não está produzindo. E o Gonzalez já marcou gols, inclusive acho que contra a Colômbia é ele que marca o gol do primeiro gol da Argentina. Então, falando do campeonato em si, o Gonzalez está melhor, mas uhum. pensando em categoria, em técnica, o Richarlison é melhor. Então, é uma discussão boa. Eu concordo com você, Fred. Eu acho que, assim, obviamente, se a gente olhar até a carreira, o Richardson é um jogador que já apresentou muito mais ao futebol do que o Gonzalez. Eu acho que isso é meio que indiscutível, assim, né? Mas, em se tratando de Copa América, eu acho que o Richarlison está deixando muito a dever. Eu até reputo que a Copa América do Richarlison não é boa, inclusive em se tratando de jogador que joga pelo lado de campo, eu até questiono se não seria melhor jogar com o Vinícius Júnior. Então, nesse aspecto, eu vou apostar no jogador argentino, eu vou de Gonzalez, porque eu acho que a Copa América dele, e usando esse critério, é melhor do que a do Richarlison. Cara, só para não ter mais discordância, eu vou com você, mas eu escolheria o Richarlison por puro clubismo, porque inclusive ele é um dos poucos jogadores que bateu o pé e falou: não, eu vou sim para a Copa, para a Olimpíada e vou com a camisa 10. Então, só pela marra e E determinação do pelo Richarlison, amor à camisa, eu votaria no Richarlison, mas para não rolar um empate agora com dois jogadores, na minha opinião, a nível de seleção médios, vou deixar o argentino ganhar. Agora não, vamos pular, vamos deixar isso por último, vamos falar dos técnicos. Você vai de Adenor Otiti ou você vai de Lionel Scaloni? nossa, mas aí você tá mexendo com o meu coração, né, Fred? Porque, assim, provavelmente os nossos inscritos aqui no canal e os nossos espectadores aqui não saibam, mas eu sou corintiano, assim, né? Então, falar do Tite para mim é como falar de um semideus, assim, né? É como se, pô, você falar, pedir para um evangélico falar de Jesus, assim. Então, assim, você fala assim, pô, evangélico, pô, você que é crente aí, escolhe Jesus ou Maomé, assim, quem você vai escolher? É lógico, o cara vai escolher Jesus, assim, é óbvio. Pô, você vai pedir assim, meu, para um budista, assim, né, meu, pô, escolhe Buda ou sei lá quem for, assim, Allan Kardec, assim, pô, o cara vai escolher Buda, assim, né, meu? Então, assim, eu vou ficar com o Tite, mas assim, eu vou dar dados não, mas eu vou dar uma justificativa que eu acho plausível. Eu acho que o trabalho do Tite
é um trabalho muito mais extenso. Obviamente, a gente está falando de dois técnicos que são, até certo ponto, criticados pelo estilo de jogo. Tem gente que critica o estilo de jogo da seleção do Tite, mas a seleção brasileira é uma seleção muito segura, é uma seleção que tem números muito bons, né? O pessoal fala assim, pô, mas o Brasil joga muito com muitos times da América do Sul, mas sempre foi assim, né? O cenário que hoje se apresenta sempre foi assim. Então o Zagallo enfrentou isso, o Parreira enfrentou isso, o Felipão, não vou falar o Felipão porque ele ficou um ano à frente da seleção, em 2001 e 2002, na fase no ciclo de 2002 e no ciclo de 2014 ele também ficou praticamente um ano. Mas assim, o Mano Menezes enfrentou isso, o Dunga enfrentou isso. Então assim, todo técnico brasileiro enfrenta esse cenário. Assim, você vai enfrentar 70% dos times são da América do Sul ou até 80%. E os números dos times são muito bons, assim, os dados são muito bons. A gente está falando de uma seleção muito forte, né? E eu até acredito que na Copa América a seleção jogue com o freio de mão meio puxado, assim, porque não apresenta um desafio técnico muito bom para os jogadores. Não é um torneio muito, sei lá, aprazível para eles. Mas eu vou de Tite, porque assim, os números do Tite são muito melhores do que o do Lionel Scaloni. Eu sou palmeirense, como vocês sabem, mas eu vou ter que escolher o Tite, cara, porque é o único treinador que nunca perdeu um jogo de eliminatória, fez a melhor campanha de eliminatórias com a seleção brasileira na história. Os números dele é incontestável, tirando amistoso, ele só perdeu um jogo que foi para a Bélgica, que foi um puta jogo roubado, que teve pênalti do Gabriel Jesus que não foi dado. Exato, em cima do Company, inclusive. Do Company fez o Company. pênalti. O Courtois resolveu pegar até pensamento e a gente estava sem o Casemiro. Não, se o juiz dá o pênalti no. Qualquer um desses outros fatores, assim, não tem gol contra o Fernandinho. Se dá o pênalti no Jesus, se tem Casemiro, ou se o Courtois tá no dia normal dele, se qualquer um desses fatores muda, o Brasil passava pela Bélgica. Então, assim, Concordo plenamente. eu vou de Edenor, apesar de eu criticar muito ele referente a algumas opções que ele leva para a seleção e algumas escolhas que ele faz durante o jogo, o trabalho dele é incontestável. É um futebol feio? Mas é resultadista, cara. Vocês não querem resultado? Não, tá aí. Ele já ganhou a última Copa América, então não tem nem discussão. Agora a grande discussão para fechar aí o principal, que é Messi versus Neymar, Neymar versus Messi. E, cara, eu acho que assim, a gente fica falando de Neymar e de Messi, vai ser assim, para falar individualmente deles, vai ser uma coisa infinita. Então, eu vou me prender à temporada atual e vou me prender à Copa América. Na temporada atual, o Messi realmente foi muito superior ao Neymar. Sei lá, fez 35 jogos, 25 melhor em campo, fez, eu acho, 30 gols, 15 assistências, um negócio assim. O Neymar, ele não começa bem, se eu não me engano, até tá voltando de lesão no começo da temporada. Fica devendo na parte final da Champions, apesar de ter levado o PSG para uma final e para uma semifinal. Pela primeira vez na história, o PSG chegar a duas semifinais seguidas. E tem o peso do Neymar nesse processo. Mas ele deixa a desejar. Ele acaba não conseguindo marcar gol, por exemplo, que é a principal função dele nos jogos decisivos, e fica essa imagem ruim. Perde também o. Do mesmo jeito que o Messi perde o espanhol para o Atlético de Madrid, que o Barcelona deu uma peidolada, o PSG peidola também no francês, então meio que eles ficam iguais no cenário nacional. E, cara, na Copa América, que a gente falou, o Messi tem 4 gols e 3 assistências, o Neymar tem 3 assistências e eu acho que 2 gols, uma coisa assim. Dois gols, dois gols. Só, obviamente, eles têm um peso, a Argentina é carregada pelo Messi, talvez sem o Messi, a Argentina não vai falar que não vai se classificar, porque é muito fácil classificar para o mata-mata. Mas talvez não tivesse passado da Colômbia se não fosse o Messi. Porque, inclusive, ele participa diretamente da jogada do gol. Então, eu acho que o Messi tem um peso muito maior para a Argentina, apesar que o Neymar, o único jogo que ele não jogou, que foi contra o Equador, o Brasil não criou nada. Parece que não, mas o Neymar, mano, é uma fonte de jogadas que você não percebe no jogo, porque muitas vezes nos jogos da seleção brasileira não é ele que dá o último passe. Ele começa a jogada para alguém cruzar ou para alguém dar o passe para finalizar. E no jogo do Equador isso ficou muito claro. Quando não tem Neymar em campo, a criação do Brasil é menor ou igual a zero. Mas a gente falando, mas 2019 ganhou sem o Neymar. Ok.
De 2007 para cá, todos os jogos foi com o Messi e não ganhou nada também. Então fica no 0-0. Entre os dois, eu acho que o Neymar é mais talentoso no 1 contra 1, mas eu acho que o Messi tem uma melhor finalização. Eu acho que o Messi, para bater na bola, é melhor que o Neymar. Então, assim, eu vejo hoje os dois no mesmo patamar e eu vou de Neymar porque, cara, entre o 10 do Brasil e o 10 da Argentina, eu vou ficar com o 10 do Brasil, né? Olha, eu concordo com você, Fred. Eu acho que assim, a gente está falando de duas seleções que dependem muito dos seus camisas 10, dos seus jogadores extra classes, né? Eu acho que o Neymar, ele carrega o fardo de ser talvez o único jogador extra classe do Brasil, coisa que poucas vezes aconteceu na história, né? Então a gente sempre teve os grandes jogadores do Brasil, os grandes gênios, sempre tendo outros jogadores do seu mesmo nível. Então quando a gente fala assim do Ronaldo, a gente tinha Rivaldo, tinha Roberto Carlos, tinha Cafu, que embora sejam de posições diferentes, mas eram jogadores extra classes assim. A gente tinha Ronaldinho Gaúcho. Quando a gente falava de Romário, você tinha jogadores como o nível do Bebeto, ou até Romário e Ronaldo que jogaram juntos. Quando você tinha o Zico, você tinha o Sócrates, o Pelé, então nem se fala, tinha Garrincha, tinha Tostão, tinha Rivelino. Então você sempre teve esses grandes jogadores do Brasil jogando junto com outros jogadores, assim, da mesma prateleira que eles, né? E eu acho que o Neymar talvez seja um dos poucos jogadores do Brasil, se não o único, que joga com jogadores abaixo da sua prateleira. Assim como tudo bem que acontece o Neymar na Argentina, mas a Argentina já é meio acostumada, né? A gente for olhar para a seleção de 86 da Argentina, a gente tem o Maradona numa prateleira e os demais nas outras. Então o Neymar ele acaba carregando um fardo que eu acho que poucos ou nenhum jogador brasileiro carregou, que é de carregar toda uma seleção, toda uma história nas costas, basicamente sozinho. E não é diferente nessa Copa América. A gente está falando de uma seleção que tem um conjunto muito bom, que tem um esquema tático muito forte, né, um sistema de jogo muito fortalecido, com linhas muito próximas, mas é uma seleção que depende muito do talento individual do Neymar, assim como a Argentina do Messi. Mas se eu levar em consideração que do meio para frente a Argentina tem nomes muito melhores, para mim, melhores que no Brasil, porque, de novo, repito, Lautaro, Agüero, Di Maria, Dybala, que acabou nem sendo convocado, para mim são nomes melhores do que jogadores como Gabigol, Gabriel Jesus, Richarlison. Everton Cebolinha, Richarlison. Então, ou seja, o Neymar ele acaba tendo, do meio de campo para frente, jogadores piores do que o da Argentina para dialogar, e mesmo assim ele consegue se destacar. Assim. Então, eu vou concordar com você e vou ficar com o Neymar, porque assim, eu acho que o Neymar ele acaba tendo um desempenho, acaba tendo um impacto na seleção melhor do que o Messi. Então eu vou ficar de Concordo. Neymar. E no nosso para o ímpar, para variar o que a gente já espera no sábado, foi uma surra brasileira. Então, e é mais ou menos o que a gente sempre vê, que o ataque da Argentina é forte, só que a defesa brasileira é muito melhor. Então a gente começa com o Ederson no gol, por incrível que pareça, Danilo na lateral direita, daí a gente tem Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodge, Casemiro e aparece o primeiro argentino, que é o Lo Lo Celso, Celso, daí a gente tem o Paquetop, e aí vem o ataque praticamente quase todo argentino. Você tem aí o Lautaro Martins, o Gonzalez. Gonzalez e o Neymar. Lógico que a gente está comparando a mesma posição. Se a gente for montar o time ideal, vai sair o Gonzalez e vai ser Messi, Neymar e Lautaro, mas já que a gente não é de fazer média aqui, a gente botou os dois melhores para se enfrentar no Para o Ímpar, né? E é isso. Então, antes da gente encerrar, por favor, ô Diogo, deixe suas considerações finais e se você quiser deixar seu Instagram, suas redes sociais, fica à vontade para a galera te seguir. Olha, primeiro eu queria agradecer o convite aí, Fred. Peço até desculpas aí para os nossos espectadores, assim, é a primeira vez que eu participo
de um vídeo, de um canal, né, tão importante assim, como o esquema tático. Eu sou um grande consumidor do Instagram, desculpa, do YouTube. Eu assisto muitos vídeos, sou inscrito do canal aqui, conheço o Fred aqui pessoalmente, mas confesso que mesmo sendo um grande consumidor dessa plataforma, é meio que difícil participar de um vídeo assim, você fica meio nervoso, de falar assim, pô, o que eu posso falar, o que eu não posso falar. É meio esquisito aqui. Então, eu queria pedir para vocês, espectadores, que vocês me desculpassem aí se eventualmente cometi alguns erros, mas queria reforçar que eu fiquei muito feliz, muito satisfeito com esse convite, muito lisonjeado. E sempre quando for preciso, pode me convidar, Fred, que eu vou estar aí à disposição. E reforçar aqui que eu estou na torcida do Brasil, que eu aposto no Brasil e que, assim, pode ser cringe, pode ser o que for, mas aqui é Brasil, viu? Então, assim, Brasil 2-0. Não vou dar uma de Chico Lang, mas eu vou chutar Brasil 2-0, assim. Se fosse Chico Lang, eu ia postar 5-0 Brasil. E no Instagram, quem quiser me seguir, é @DiogoFassini. Meu Twitter também é @DiogoFassini, Fassini com 2 S e no final. E meu Facebook também, Diogo Fassini, ninguém usa mais Facebook, mas se alguém quiser procurar lá Facebook, Diogo Fassini, é só buscar lá, Diogo Fassini, Fassini com 2 S e no final. É isso. Muito obrigado, Fred. Eu que agradeço, eu reforço aí a galera a seguir o Diogo. Diogo, você foi extremamente bem, fico muito feliz com a sua participação, você falou super bem. Foi uma discussão muito legal, trouxemos dados, trouxemos zoeiras e trouxemos cornetas, que é o que faz o futebol ser uma coisa interessante. E eu vou ser mais radical, pegando o histórico das últimas finais, eu coloco um 4-0 Brasil, com o hat-trick do Neymar para calar a boca dos críticos, e um gol contra do Otamendi, porque eu não gosto dele, então vai ter um golzinho contra do Otamendi, 4-0 Brasil. E vamos ver no sábado, né? Se o Brasil for campeão, obviamente o esquema tático fará um pós-jogo para tirar sarro da Argentina. Se a Argentina for campeão, não terá nada para falar da Argentina, porque a gente não se dá o trabalho de fazer isso. E sim, a gente tem essa opção, porque o canal é do esquema tático. A gente não é emissora e tem que bancar imparcial. A gente não é. A gente torce para o Brasil e não vamos fazer vídeo para comemorar a título da Argentina. E pode ficar tranquilo, Diogo. Como eu falei aqui, YouTube não tem tempo, então você fica tranquilo para falar como você falou. E, gente, obrigado por você ter acompanhado. Normalmente eu peço para vocês se inscreverem no canal, que vocês são uns bandos de sem vergonha que não se inscrevem nessa porcaria. Ficar assistindo os vídeos e não se inscreve. Quem se ferra é a gente, que não chega no aumento do número de inscritos. Compartilha com seus amigos, mostre esse vídeo maravilhoso. Se você tem um amigo que torce para a Argentina, mostre esse vídeo. Pede pelo menos o cara assistir o Para o Ímpar para mostrar como o Brasil é superior à Argentina. E até a próxima. Falou!